É por isso que logo depois, quando você faz o reparo, você oferece a inspeção gratuita, aí você tem essa esteira de oferta de serviço, né? Essa inspeção gratuita, o eletricista deve começar a fazer depois de concluir o serviço, da qual ele foi chamado primeiramente, ou antes de começar o serviço? Fala, meu, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A. O podcast que vai fazer você, eletricista comum, se transformar num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui na Sala da Elétrica. E o tema do nosso podcast de hoje é por que você não pode dar o seu preço na visita técnica. E também, quais são as duas únicas exceções onde eu te dou a permissão para fazer isso. Brincadeiras à parte aqui, né? Eu te dou a permissão. Eu quero contextualizar quais são as duas ocasiões onde o preço tem que acontecer na visita técnica. Fora disso, não. Boa. Eita, vamos lá, vamos nessa. Polêmica, hein? Polêmico, porque a galera dá o preço, né? Vai lá e chuta lá o... Mas tem um detalhe importante a ser considerado aqui, né, Gabriel? Eu não deixei você se apresentar, Gabriel. Não, me apresentei sim. Apresentou? Então eu tô viajando, então, né? Então, olha só. Tem um contexto importante aqui. É normal a gente ver prestadores de serviços, eu não vou falar só da área de elétrica, não. Vou generalizar. É normal nós vermos prestadores de serviço chegar ali, não, vou dar uma olhada, ver como é que vai, e dar aquela olhada assim, vai dar uns 3 mil reais. Uhum. Pronto, aí falou 3 mil reais. De onde tirou esse número? Da cabeça. Da cabeça, né? Uhum. Então existe um problema nessa precificação, porque pode acontecer duas coisas, né? Eu posso cobrar caro demais ou barato demais. Sim. Né? Se eu cobrar caro demais, eu posso perder o serviço por causa do preço. Uhum. Ou eu posso onerar o meu cliente sem necessidade. Se eu cobrar barato demais, eu vou ficar com um problema financeiro. Então... Ou prejuízo, ou vai ter que de novo falar com o cliente, falar, Puxa vida, errei. Errei. Onde você errou? No preço. Era mais alto o valor. Pô, como assim, meu? Não, aí não dá. Uhum. Então, esse é o contexto, né? E primeiro também que existe um detalhe importante a ser analisado aqui. Por que não se deve falar o preço na visita técnica? O primeiro motivo é porque você tem que refletir a respeito do que vai ser executado. E depois que você reflete a respeito do que vai ser executado, você, com base nessa reflexão, vai ter uma estimativa de tempo de execução, quantidade de coisas, né? Quantidade de tempos, quantidade de materiais, quantidade de ajudantes, não sei, quantidades, né? Que isso tudo impacta no preço final. Sim. Você vai refletindo, pode descobrir e ter uma visão maior a respeito das despesas para aquela execução. Lembrando que despesas são tudo que eu tenho que pagar quando eu executo o serviço. Como assim, né? Almoço, refeições, transporte, insumos da obra, como conectores à mola, fita isolante e assim por diante. Uhum. O próprio ajudante. Sim. Então eu tenho mais tempo para refletir e fazer da maneira correta, né? Agora, o problema é que a maioria dos eletricistas que está acompanhando a gente tem dificuldade na precificação, então ele nem sabe precificar direito. Sim. Se você sabe precificar, me perdoa, tá? Eu tô falando e generalizando assim, mas eu falei a maioria, não falei que era você, né? Não, se você vestir o chapéu, aí a gente conversa. Mas a verdade é que a maioria tem esse problema mesmo de precificação. Coloca aqui embaixo se você tem esse problema ou não. Exatamente. Aí, como tem esse problema, na hora de passar o preço, ele quer se livrar logo dessa etapa de preço. Sim. Não, vai dar uns R$1.500. Aí o cara fala, faz mil? Beleza, faço 1.000. Você deu 33% de desconto. Isso na pressa de poder fechar logo, para começar o serviço. Exatamente. Então,
Se você tivesse dado 33% de desconto e você não tivesse onerado, se você tivesse desonerado o seu tempo em 33%, é uma coisa. Mas não é o que acontece, né? Não mesmo. Então é um problema. É um problema. Não tô falando que não pode dar desconto, né? Você pode dar desconto. E, aliás, esse desconto tem que ser até intencional e estratégico, né? Sim. A gente Sempre mesmo, estratégico. a gente mesmo na sala da elétrica, a gente dá desconto no nossos produtos. A gente está no meio de uma ação aqui de desconto, né? Uhum. Mas tem um planejamento estratégico em cima disso, né? A gente tem Sim. um produto de assinatura, então as recorrências lá na frente. Então tem uma série de coisas que entram no contexto. Exato. Agora, você, prestador de serviço, você vai executar o serviço ali e vai... Se você passar o preço errado, você pode ter de novo aquela sensação de paguei para trabalhar. Exato. E quais são as consequências se ele pagar para trabalhar? A consequência é que você, primeiro, você ganhando menos dinheiro, você pode estar tirando dinheiro de três locais. O primeiro local é o seu salário. Uhum. O segundo local é os custos da sua empresa. O terceiro local é o lucro da empresa. Então, se você faz a precificação de acordo com o que a gente já pratica e ensina aqui no podcast, você sabe que esses 3 elementos que a gente acabou de falar aqui são os elementos onde você define a sua precificação. Se nem isso você tem, você está errando no preço mesmo. Uhum. Está errando muito no preço mesmo, com certeza absoluta. Então, precificação não é coisa da cabeça, e sim uma estratégia. É uma estratégia que você, na verdade, utiliza para que você possa ter um preço de mão de obra justo e que honre com todos os seus compromissos. O seu compromisso de ter dinheiro como salário, o seu compromisso de pagar as contas e o seu compromisso de ter lucro. Então, calcular da forma correta vai te dar essa clareza, né? Exato. É por isso que eu tô falando que na hora que você vai fazer a precificação, passar o preço na visita técnica é um risco muito grande em função desses elementos que a gente comentou até aqui. Uhum. Que eu não consigo, Exato. por exemplo, estrategicamente olhar e falar assim, bom, deixa eu refletir a respeito do tempo que eu vou levar para fazer essa entrega. Mas tem um outro detalhe importante também. Quando eu faço o meu cliente intencionalmente esperar, eu estou também criando um gatilho mental, que a gente costuma dizer, né? Uhum. Que é uma antecipação ali e uma expectativa. Exato. Só que qual é o problema? Aliás, eu estava conversando com alguns eletricistas essa semana a respeito disso. Qual o problema? Esse cara pega, faz a visita técnica, não passa o preço na hora. Ótimo, acertou. Ponto para você. Aí ele demora 1 semana, 2 semanas para passar o orçamento para o cliente. Nossa. O cliente já esfriou. Já Ou era. já pediu para autor e já até fechou, talvez. Talvez tenha fechado com o seu concorrente. Uhum. Então, existe uma faca de vários gumes. Sim. Everton, é ou não é para passar na visita técnica? Você não deve passar. Mas você também não deve ficar 1 semana sem passar sua proposta para o seu cliente. Uhum. Né? Qual que seria o tempo ideal, então? Cara, eu aconselharia você conseguir uma reunião para 24 horas depois ou 48 horas depois. No máximo ali 96 horas. Tá fresco ainda Tá fresco. na cabeça do cliente. Exatamente. Então eu tenho ali todo um processo de relacionamento. E se você acompanha o nosso podcast aqui, você sabe que uma das coisas que a gente fala bastante também é que a apresentação do orçamento ela tem uma estratégia em volta também. Tem uma técnica para você apresentar o seu orçamento. Então apresentar o orçamento intencionalmente e estrategicamente é importante também. Exato. Porque assim, ó, você tem que entender que quando a gente fala do orçamento incontestável, que é um dos pilares que a gente desenvolve aqui dentro do podcast, né? Uhum. Esse pilar do orçamento incontestável não é o aplicativo da sala da elétrica para você que é independente. Aliás, se eu falar do aplicativo, né? Se você está aqui e ainda não conhece o aplicativo Orçamento Incontestável, tem um QR Code na tela aí, é só você clicar e você vai conhecer o aplicativo. Mas o orçamento incontestável não é o aplicativo, é o evento.
Então, o orçamento incontestável ele é o seguinte, né? Então, eu tenho a parte de precificação, que é quando eu conheço o meu preço. Aí depois eu tenho a etapa da visita técnica, que é onde eu coleto informações. Eu tenho agora a etapa, depois da visita técnica, da preparação e elaboração do orçamento. Aí eu tenho o evento, que é a apresentação do orçamento para o meu cliente. Então, se eu fizer cada uma das etapas com as técnicas específicas, o jogo muda de maneira relevante. Só que tem um detalhe importante. Aí eu quero começar a trazer as exceções. Tem alguns momentos que eu não posso deixar meu cliente sem o preço na visita técnica. Qual que são as exceções? Imagina que você vai fazer um reparo, por exemplo. Uhum. O Gabriel, você pode vir aqui para arrumar minha tomada que deu problema? Então, eu chego no meu cliente na hora de fazer uma visita técnica, já é, na verdade, o meu cliente já pintou o quadro na cabeça dele com a expectativa que você já vai arrumar. Uhum. Vai depender só de uma coisa, o seu preço. Sim. Então, você avisou ele, olha, meu preço tradicionalmente é em torno de R$100, mas eu preciso olhar aí para ver o que é que precisa ser feito, para ver se eu não vou ter que demandar um tempo muito maior, porque se for um tempo muito maior, eu vou ter que cobrar um pouco mais. Uhum. Então eu falei dos R$100, que é a minha hora, mas talvez eu tenha que cobrar 300. Ele topou. Aliás, eu prefiro falar assim do que falar, eu cobro uma visita de R$80 e se você me contratar, eu desconto. Eu prefiro falar desse jeito que eu acabei de falar. Sim. Mas tudo bem, é outro tema para outro podcast. A gente já comentou já no passado sobre isso. Já. Aí você vai até ele, e aí nesse momento, cara, é o seguinte, eu preciso ver, é uma tomada mesmo, tem um circuito aqui, puxar um cabo, vai dar uma hora de serviço, não, bacana, é R$100 mesmo. Então aí eu pego e confirmo, eu falo, ó, é R$100, ou seja, na visita técnica, e eu já vou executar também o serviço. Então quando eu falo de um reparo, eu sou obrigado a mostrar para ele o preço. Uhum. Ponto. Normalmente para serviços complexos, eu não devo passar o preço na hora da visita técnica. Mas tem uma situação, mais duas situações, que eu devo passar o preço. Primeira, quando eu coloco, e aí eu vou pedir para você escutar esse podcast, tem um podcast falando sobre essa técnica, quando eu conecto na venda de reparo a técnica da inspeção gratuita. Que aí eu pego, faço a inspeção gratuita para o meu cliente da instalação dele, aí eu faço uma venda de um serviço maior, que é um upsell, ou seja, uma venda após o serviço que eu executei. Fiz o reparo, eu vou fazer uma nova venda para ele de um outro serviço. Mas antes de fazer esse serviço, essa venda, eu faço uma inspeção gratuita. Depois dá uma olhada, eu não tenho certeza se tem na nova versão do podcast, se tem esse podcast da técnica da inspeção gratuita. Beleza. Se não tiver, a gente grava, Sim. tá bom? Porque a gente tinha antes, mas aí como o podcast se chamava Empreendedor Autônomo, a gente tirou do ar vários podcasts e estamos colocando os novos podcasts, né? Isso. Então pode ser que tenha tirado do ar, né? Mas o que acontece? Quando eu faço a técnica da inspeção gratuita, eu tô com o cliente, né, quente na minha mão ali. E aí eu falo para ele, olha, vai ter mais isso, tem mais isso outro, tem mais isso outro. Claro que eu não vou fazer desse jeito, tem que ouvir o podcast depois. Dá isso. Mais esse monte de coisa aqui daria mais uns R$1.000. Então, nesse momento, eu estou com o cliente que acabou de me contratar para fazer um reparo. Uhum. E aí eu consigo colocar a técnica da verificação gratuita, da inspeção gratuita. Ele topa, eu termino de fazer a inspeção, eu tenho que passar o preço para ele ali na hora. Sim. A não ser que o serviço seja complexo ao ponto de eu não conseguir dar o preço. Uhum. Então eu falo para ele, olha, o preço é tanto, se você quiser eu começo agora a executar. É claro que você não vai falar assim também, né? Eu posso começar agora ou você prefere que seja amanhã cedo? Dou duas opções do sim para ele. Aí eu pego e passo o preço e aí eu vou para execução. Ótimo. Esse é uma exceção. Essa inspeção gratuita, o eletricista deve começar a fazer depois de concluir o serviço, da qual ele foi chamado primeiramente, ou antes de começar o serviço? Depois de concluir. Depois de concluir, porque aí ele resolve, o cliente fala, nossa, é isso mesmo que eu precisava, fica feliz emocionalmente, ele tá agora com um senso de gratidão, por mais que ele tenha pago,
Ele pagou pra você, mas ele tá com senso de gratidão. Ele vai falar, meu, R$50, é R$100? Tá aqui, ó, muito obrigado, e não sei o que, e tal. Então eu tenho esse senso de gratidão. No momento que eu estou começando o serviço, como eu ainda não fiz o serviço, se eu vender alguma coisa pra ele naquele momento, é um problema. Sim. Porque aí ele, não vai precisar, é só isso aqui mesmo. É igual o cara do McDonald's lá, que você compra um lanche, e só depois que você decidiu o pedido, que fez a compra, tá pra pagar, ele fala assim, mais 50 centavos uma batatinha maior, né? R$1 uma batatinha maior. Então ele espera você ter o senso de, comprei. Aí você libera uns hormônios aí, né? Não precisa falar dessa parte mais fisiológica. Mas aí você espera ele estar num estágio assim de, gratidão mesmo. Me arrumou. Aí eu viro pro meu cliente, depois a gente pode, se for o caso, a gente grava um podcast, se não tiver mesmo. Aí eu viro pro meu cliente e falo assim, olha, terminamos aqui, né? Como você pode observar, tá bem acabado, fiz uma qualidade bem interessante aqui para você, tá funcionando. Só que é o seguinte, agora, comecei 10 horas, agora são 11 horas, e até 1 hora da tarde, que é o meu horário de almoço, eu vou ficar sem nenhum cliente. O que você acha de repente, sem custo nenhum para você, eu fazer uma inspeção gratuita aqui na sua residência, para você nunca mais ter um novo problema, como esse que fez eu vir até aqui hoje? Eu vou fazer aqui, não vou te cobrar nada, já estou aqui mesmo na sua residência, vou fazer uma inspeção. No final dessa inspeção eu vou te falar se precisa ou não fazer alguma coisa. Se não precisar, ok, eu vou embora, tá tudo bem, ficamos amigos. Se precisar, eu te mostro o que precisa, apresento o preço, o orçamento, e se fizer sentido para você, aí você me contrata. Se você não quiser, tá tudo bem também, continuamos amigos. Se você quiser, eu já executo hoje mesmo e você não tem problema nenhum para os seus próximos 6, 12, 24 meses. Ou seja, o que eu fiz? Eu aproveitei um gancho ali, trouxe uma narrativa para dentro dessa minha oferta para ele e eu faço com que ele acompanhe a inspeção junto comigo. O resultado é bem positivo. Sim. É muito positivo o resultado. Até porque ele também já é seu cliente. Já virou ali naquele momento, ele já virou seu cliente, ele já te contratou. Ou seja, vender para um ex-cliente, porque você já terminou o serviço, vender para ele se torna menos trabalhoso. Ainda tem o trabalho, mas menos trabalhoso. Por quê? Porque ele já viu a sua qualidade, sabe que você faz um serviço bem, conhece um pouco da sua índole, pelo menos ali, no seu serviço. Então, e você ofereceu algo gratuito, a inspeção gratuita, e mostrou os possíveis problemas dele. E mostrou, eu quero resolver antes que seja um problema eminente, urgente na sua vida e você não tem outra opção. Isso. E tem um lance emocional também. O cara, ele já sabe que você... Ele já sabe que abriu a carteira para te dar dinheiro, né? Então isso é emocionalmente não consciente. Ele já sabe que abriu a carteira para te dar dinheiro e que você é uma pessoa agora que tá dentro da casa dele. Ou seja, quem é que ele põe dentro de casa? Quem confia. Pessoas que eles confiam. Exato. Então eu tenho que aproveitar todo esse ensejo emocional que eu estou vivendo para fazer com que ele volte a me contratar. E é o seguinte, por que a gente coloca a inspeção gratuita dentro do processo de venda de reparos? Porque vender reparo não vale a pena muitas vezes. Eu ganho R$100 por reparo, 150, R$200 que seja. Só que você tem 6 reparos por dia? Provavelmente não. Não tem, nem dá tempo de fazer. Casas diferentes, eu saio daqui e vou para outro lugar. Deslocamento de 1 hora de uma casa entre a outra ali, ó. Se eu tivesse 6 casas, seria 6 horas de deslocamento. Já não deu, meu horário útil do dia foi pro saco. Então, o que eu faço? Eu coloco uma inspeção gratuita dentro do processo, porque eu sei que de cada 10 clientes que eu ofereço a inspeção gratuita, 4 vai fechar comigo. Sim. O lance é que, em média, minha inspeção gratuita é R$100. Quando eu consigo fazer uma venda de upsell, eu coloco mais 500, mais R$800 para dentro do bolso. Exato. Entendeu? Então, aumento o resultado, o ticket médio, aumento a minha efetividade e eu trabalho com técnica de maneira intencional e o jogo muda. E meu ouvido tá coçando. Tô coçando. Porque você percebe que a inspeção não, pequenos reparos não te dá um bom faturamento, mas não é por isso que você vai deixar de fazer. Acho que não. Aí você faz ela, mas com objetivo. Eu vou fazer o pequeno reparo, mas com o objetivo de oferecer para o meu cliente algo maior e conseguir um faturamento maior. Pronto. Você abriu uma oportunidade aí de aumentar o seu faturamento. É por isso que logo depois,
quando você faz o reparo, você oferece a inspeção gratuita, aí você tem essa esteira de oferta de serviço, né? Daqui 40 dias, daqui 60 dias, você vai ligar para ele de novo para oferecer um serviço para o ex-cliente. Ou seja, você cria uma esteira de prestação de serviço para os seus clientes. Uhum. Então, o cliente que eu falei no mês passado, eu posso ligar para ele esse mês. E Exato. aí você tá virando classe A, né? Ouvindo os podcasts sem precisar participar da imersão. É claro que participar da imersão vai te dar velocidade, você vai aprender tudo em 3 dias, né? Exato. Aqui você vai ter que maratonar, tipo, alguns meses de podcast. Uhum. E esperar o próximo episódio da semana que vem, e esperar o próximo, e esperar o próximo. Na imersão você tem tudo consolidado em 3 dias. Exato. Então, meu conselho pra você é faça a imersão ali de ser classe A. Procure a gente, tá bom? Bom, mas tem mais uma exceção. Qual é essa? Eu aprendi essa hoje, nem eu sabia. Vou aprender de primeira mão aqui, então. Um dos principais problemas de você dar o preço na hora da visita técnica é o fato de você errar na sua precificação, certo? Uhum. Aí eu tava falando hoje de manhã na live 77, aliás, tem live 7 e 7, falei 77, né? 7. É que eu erro toda hora os horários aqui. A gente faz live todo dia, 7 e 7 da manhã, no perfil Everton Moraes do Instagram. Não é no perfil Sala da Elétrica. Hoje, aliás, o Givanildo foi pra Sala da Elétrica, depois ele foi pro Everton. Mas aí todo dia a gente tem live lá. Todo dia da semana, dias úteis, tá? Então é assim, ó. Segunda-feira é um conteúdo de extremo valor. Todos são de extremo valor, mas é um conteúdo do pilar. Ou é orçamento incontestável, ou é máquina de atração de clientes, ou é fechamento inevitável. Segunda-feira. Na terça-feira, a gente pega um conteúdo que mexe com uma dor específica da nossa audiência referente àquela semana. Por exemplo, essa semana a gente falou... Qual foi o tema da segunda-feira mesmo? Foi o de auto... Não. De precificação. Cobra... Precificação, né? Foi a diferença do... Custos versus despesas. Ah, isso. Qual a diferença de custos e despesas dentro de uma precificação, dentro de uma elaboração de orçamento? Isso. Na terça-feira, eu falei, na verdade, sobre... Olhando para esse lance de precificação, posicionamento e tudo mais, a gente falou sobre as vantagens de ser um prestador de serviço de uma cidade pequena. Exato. Então a gente fala na terça-feira um assunto que quebra um padrão mental de vocês. Uhum. Na quarta-feira, quando dá, a gente chama os convidados. Exato. Né? Um convidado especial. Nessa quarta-feira, cara, tudo combinou, tudo casou nessa quarta-feira, né? Nessa quarta-feira a gente foi chamar o Givanildo, né? Uhum. Só que ele não podia na quarta, podia na quinta, não é isso? Exato. Hoje é quinta, quando a gente grava esse vídeo, esse podcast. Então ele não podia na quarta, podia na quinta. Na quarta, eu descobri na terça-feira à noite que na quarta eu ia na Record fazer aquela matéria lá naquela casa. Verdade. Então eu ia ter que desmarcar com o Givanildo se eu tivesse... Bom, deu tudo certo. Então, aí o Givanildo hoje estava na live comigo. Né? Na quinta, então, a gente tem uma live Tira Dúvidas. Na quarta, a gente tem um convidado especial, ou é um convidado aluno da Sala da Elétrica, ou é um convidado que aplicou as técnicas que a gente está explicando, ou no podcast, ou na live, e teve resultado, a gente chama eles também. Uhum. E na sexta-feira, mentoria, ao vivo. Eu escolho uma pessoa da audiência, eu não, né? Quem escolhe é o Gabriel, né, Gabriel? O Gabriel pesca lá uma pessoa da audiência, e aí a gente traz essa pessoa para dentro do nosso círculo ali, dentro da live, para que ela possa ser mentorada por mim ao vivo. Né? Uhum. É um desafio interessante, né? Exato. Bom, vamos pra cima. A gente gosta assim, de desafio. E aí, beleza. Se você quiser participar, você pode participar. Todo dia, 7 e 7 da manhã. Uhum. A gente tá deixando alguns episódios das lives tá ficando gravado, outros não. Então, o de Pilar eu nunca vou deixar gravado. Porque o de Pilar é muito provável que a gente coloque dentro do ambiente do desafio depois. Sim. Tá? Mas os restantes eu acho que eu vou deixar. Uhum. Mas tudo bem, vem pra você perceber ali se faz sentido ou não pra você. Hoje o Givanildo era convidado especial e falou o seguinte: Everton, esses dias aconteceu um negócio muito interessante. Ele é membro fundador do aplicativo Orçamento Incontestável. Sim. O que é um membro fundador? Ele foi um dos primeiros a comprar o aplicativo Orçamento Incontestável e por um valor X, que eu não vou falar aqui agora, ele comprou acesso vitalício ao aplicativo. Quem chega cedo bebe água morna, né? É isso assim que fala, não. Bebe água limpa. É água limpa. É que quem chega cedo também come comida quente, né? Não sei, tem uma parada assim. Água limpa, tá certo, né?
Aí o que acontece? Ele falou assim, Everton, tu tava no cliente esses dias, cara, e o cara tava extremamente apressado, tal, não sei o quê. Aí, eu tava com o aplicativo na mão ali, cheguei pro meu cliente e comecei a fazer a visita técnica. Só que ao invés de fazer a visita técnica de uma maneira simples, eu já fui fazendo a visita técnica montando o orçamento. Então eu tô aqui na visita técnica, o que é fazer tal coisa? Item 1 do memorial descritivo. Item 2 do memorial descritivo. Item 3 do memorial descritivo. Ele foi colocando ali. Material que eu vou precisar, tal, era coisa, não ia precisar de tanto material, então ficou isso mais... Não teve material, se eu não me engano. Ele foi colocando despesa. No final da visita técnica já estava com o orçamento pronto. Uau. E o lance é que, por ter o aplicativo Orçamento Contestável, a precificação dele já está cadastrada lá. Uhum. Ou seja, ele não vai errar na precificação, porque a precificação ele já cadastrou, ele já fez a base de precificação dele. Sim. O aplicativo tem essa calculadora automática lá dentro. Aí, ele pegou no cliente, ó, olhou pro celular e falou, tô com um orçamento aqui, meu. Chega aí, cliente, vamos conversar. Olha só, eu já sei o que eu vou fazer, já sei como é que vai ser. Então ele sentou com o cliente e falou assim, olha, tem aqui. A gente vai fazer o item 1, vai ser tal coisa assim, assim, assado. Vou fazer tal coisa assim, assim, assado. O item 3 aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ser mais ou menos assim, o orçamento na mão, tá? Porque tá no celular, mas tá aqui, ó. Já vou te mandar esse orçamento, ó. Tal. O investimento é tanto. Você pode fazer em 2 ou 3 vezes no cartão de crédito, tal. Me fala aí, como é que você quer fazer o investimento? Fechou na hora o serviço. Uau. Ele fechou na visita técnica o serviço. Então, um aprendizado. Isso que eu acho legal, né? Porque aí a gente aprende também com os nossos alunos, né? Exato. Sempre tem alguma coisa nova para aprender. O que aconteceu nesse momento ali, ó? Eu não deixei o meu cliente sair para comparar meu preço com o meu concorrente, cara. Exato. Não deixei. Olha que beleza, né? Eu tô ali e falo assim, olha, tá aqui. Cara, tá aqui. É isso que você precisa? É isso que eu preciso. Legal, então, vamos fazer. Tá aqui, ó. O preço é esse. Como é que você vai fazer o pagamento? Como é que você quer? O cliente olhou assim preciso mesmo fazer. Vamos fazer. Saiu da própria boca dele que precisava fazer lá no começo, na visita técnica. Exato. Provavelmente o Givanildo foi aplicando as técnicas. E aí, qual que é a sua dor? Vai aumentando ela, mostrando pro cliente. Assim, ó, em 1 ano aqui e tal. Olha o que você tá perdendo aqui. Exatamente. E aí chegou ali no final, ó. Você me disse isso, que você precisava. E eu vou te entregar isso. Pronto. Aqui tá o meu preço. Já era. Fechou na hora, velho. Fechou na hora. Então, assim, é algo que já me fez refletir a respeito de algumas coisas importantes no aplicativo. Só tô falando do aplicativo aqui porque ele é muito bom pra caramba mesmo, tá? Mas, se você tiver a capacidade de fazer isso, pode fazer. É que sem o aplicativo Orçamento Contestável vai ser difícil você fazer isso. Sim. Porque do jeito que a gente ensina ainda, tem outros aplicativos no mercado. Claro que tem. E eles são bons para o que eles se sugerem a fazer. É que nenhum deles tem a técnica do orçamento incontestável lá dentro. Se tiver uma cópia descarada, entendeu? Uhum. Não tem. A forma com qual a gente estrutura é só a sala de elétrica que tem, me desculpem, né? Exato. Se alguém copiar, eu vou achar até legal, porque aí quer dizer que se basearam num método que funciona, validado para melhorarem o sistema deles. Exato. Né? Mas tudo bem. Aí, nessa situação, é muito interessante passar o preço na visita técnica. Mas eu preciso ter clareza que eu tenho a minha base de precificação correta, que o serviço que eu estou orçando não é extremamente complexo, porque não daria para fazer orçamento na hora de um serviço complexo. Sim. E que eu não estou pecando nas despesas da prestação de serviço. Sim. Refeição, ajudante, insumos gerais. Mas foi legal ouvir isso. Aliás, eu até pedi pro Brunão fazer um corte, não foi, Brunão? Eu vi, ele estava até trabalhando nesse aí, porque vai ser um corte dessa parte aí da live do Givanildo aí, porque ficou muito top demais. Boa. Ou seja, se você tem dúvida ali na hora, você fez a precificação, fez o orçamento em si ali na hora, tá com dúvida, não sei se tá certo. Não mostra. Vai respirar um pouco, passa 24 horas ali editando. É que não é só o preço também, né? É o orçamento. Sim. Porque eu não posso sair dali
com o meu cliente pensando só no preço. Isso tem que ficar muito claro. Exato. O orçamento, ele é uma estrutura. Uhum. Se eu conseguir elaborar o orçamento na visita técnica, ok. Se eu conseguir só calcular o preço, esquece. Não é para entregar o preço. É. Ah, Everton, eu consegui o preço aqui, ó. Eu sei qual é o preço que eu vou cobrar. Tá, e o orçamento? Ah, não, orçamento não. Ah, depois eu mando. Não mando, não. Qual que é a consequência dele mostrar só o preço? Aí você vai ser comparado pelo preço. Você colocou a segunda objeção. São duas objeções, são dois momentos, duas categorias de objeções que a gente tem quando a gente vende algo. A primeira categoria de objeção é a objeção do produto ou do serviço. A segunda categoria é a categoria do preço. O que isso significa? Objeção é todas as histórias que o cliente conta para ele mesmo, na mente dele, para não comprar o serviço que você está vendendo. Uhum. Então ele fica assim, será que ele sabe mesmo fazer automação residencial? Será que eu preciso mesmo desse relé de automação? Será que esse controlador ele é mesmo suficiente para as coisas que eu quero? São objeções do produto, certo? Certo. Objeções do serviço. Objeções que questionam a sua capacidade técnica de entregar o serviço. Uhum. E depois vem o segundo momento de objeções. Objeções do preço. Que é, tá caro. Não tem desconto? Uhum. Será que ele não tá me roubando, não? São objeções do preço. Será que ele não colocou um valor acima aí? Exato. Então eu tenho ali duas categorias de objeções. E eu não posso transitar de uma para outra sem sanar as dúvidas daquelas objeções. Por exemplo, por que na técnica do orçamento incontestável eu jamais coloco o preço na primeira página do orçamento? Tem um memorial descritivo, aparece ali todos os itens, mas não tem preço na primeira página. Porque eu preciso apresentar para o meu cliente quais são os itens que eu vou entregar da solução, o que eu vou fazer tecnicamente lá dentro. E aí no final eu pergunto para ele, e aí? É isso que você precisa? Isso atende às suas necessidades? Essa pergunta faz ele me trazer as objeções de produto, de preço. Uhum. Aí ele vai falar, não, na verdade isso aqui, aquilo outro, a minha dúvida é essa, tal. Aí você vai sanar essas dúvidas. Quando terminou, você ainda pergunta, tem mais alguma coisa que você gostaria de me perguntar a respeito do serviço? O preço. Tá, tudo bem, eu entendo, eu já vou ir para o preço, mas além do preço, tem mais alguma coisa? Não tem. Ótimo, agora eu posso transitar para a parte de ir até a objeção do preço, porque eu vou ter que matar a objeção do preço, não adianta, sempre eu tenho que matar. Uhum. Eu não vou nem dizer matar, porque a gente não mata uma objeção, né? A gente diminui o impacto dela dentro da nossa oferta. Exato. Aí eu vou para a parte de investimento, que é o preço. Aí eu falo, olha, o item 1 que eu acabei de te mostrar, o preço é tanto, o item 2 é tanto, o item 3 é tanto, o item 4 é tanto, tal. Nunca pergunto se ele gostou do preço, né? Aí eu vou lá, minha forma de pagamento é essa ou essa, o que é melhor para você? À vista ou um parcelado em 12 vezes no cartão de crédito? Vai ser à vista, então aí eu vou conduzindo a minha venda. Nesse meio tempo ele vai falar, não, mas o preço tá meio salgado para mim, ou você não podia dar um desconto, ou aí eu vou trabalhando a objeção do preço. Falei pra caramba aqui para falar uma única coisa. Se eu só apresento o preço, ele vai vir com um monte de objeção do preço, não vai ter objeção do produto, e quando não tem objeção do produto, o que acontece? Ele ignora o benefício técnico que o produto gera para ele, pô. Exato. Porque quando ele começa a perguntar sobre a parte técnica, sobre a entrega do serviço, o produto, ele se envolve com a instalação. Uhum. Não, mas imagina eu vou conseguir fazer comando de voz, eu vou conseguir fazer o touchscreen, eu vou conseguir mexer no celular, ele tá se envolvendo. Sim. Aí depois eu falo o preço pra ele, R$10 mil. Porra, tá meio salgado, né? Mas dá mesmo pra fazer o comando de voz? Dá, pô, acho que dá. Não, eu faço 9.200 pra você, 9.500, 9.800. Aí eu entro com esse processo. Agora, quando eu vou na visita técnica e passo o preço na talagada, blum, e não apresento o orçamento, eu matei todo o processo de fechamento inevitável. Exato. Aí vai olhar o Zé Faísca cobra 2 mil, você tá cobrando 10? Então... Com quem que você acha que ele vai fechar? Ele vai... Eu pisei no seu pé, impressão minha? Pisei, desculpa, Gabriel. Pisei no pé do Gabriel embaixo da mesa. Mas o detalhe, é o que eu quero que fique muito claro pro pessoal aqui, ó. Se eu consigo elaborar o orçamento, eu tenho uma técnica que eu vou aplicar para fazer
com que ele contrate aquele serviço de mim. Uhum. E essa técnica está envolvendo o quê? Aumento de valor percebido. Para o que o preço seja diferente do valor. Uhum. Ponto final. Eu não vou repetir aqui que valor é diferente de preço. E Exato. né? Você vai estar mostrando pro cliente o porquê você está cobrando mais caro. Porque é um fato. Exato. Seu preço é mais caro que o Zé Faísca. Uhum. Mas o porquê que é mais caro? Aí você vai estar mostrando pra ele, ó. Tô gerando valor aqui, ó. Vou resolver o seu problema. E não só resolver por enquanto, assim, e vai ter algumas gambiarras lá. Não. Vai estar assim, ó, resolvido, de fato. E, ó, tô gerando valor. Tem até bônus aqui pra você, porque eu vi que você tá precisando disso. Você quer isso? Ah, nossa, brilhou o olho do cara. Então, tem toda uma estratégia no orçamento. Não é só preço. Exato. E aí, eu consigo gerar valor percebido e despertar nele ali, ó, uma dúvida sobre, realmente, esse cara é a melhor solução pra mim. Uhum. E aí eu consigo gerar urgência pra ele me contratar. Exato. Agora, se eu somente apresentar o preço, qual que é a urgência em me contratar? Nenhuma. E aí ele vai ter uma outra urgência, uma urgência de encontrar alguém mais barato que eu. Exato. Então aí vira um problema. Por isso que eu falo, você pode apresentar o preço na hora? Pode, mas não é o preço, é o orçamento na hora. Uhum. Aí, ó. É claro que se você tiver a assinatura do Orçamento Incontestável, que é o link do QR Code que tá aqui na tela, no link na descrição, aí você vai conseguir fazer isso com muita facilidade e muita rapidez. Uhum. O próprio Givanildo falou na live de hoje lá, não precisa do Everton falar, é só quem usa o aplicativo que consegue mostrar isso na prática. Exato. O fato é, se você só consegue dar o preço, esquece, não dê, faz o orçamento. Uhum. É isso, né? É isso. Qual foi o seu despertar do nosso podcast de hoje, Gabriel? Para meu despertar mesmo foi a questão de mostrar o preço na segunda página. A função dali da primeira página, você vai estar respondendo as dúvidas referente ao produto, a entrega do serviço. Quando você resolver todas essas questões, essas objeções, aí sim você vira para a segunda. É isso aí. Tem todo um propósito ali, não é simplesmente, vou colocar só na segunda e... Tem um método, né, cara? É uma Exato. técnica. É porque a gente fica falando assim, nossa, o nosso método, nossa técnica. Aí, tipo, parece muito marqueteiro essa parada, né? Uhum. O método que fez com que o eletricista... Mas sabe o que acontece? É porque a gente desenvolveu com base em uma estratégia que funciona mesmo, né? A gente clonou uma parada aí do spin selling. Então, validou. A gente pegou uma carta de vendas e transformou em orçamento, sabe? Então, assim... Sim. Uma técnica de vendas antiga, bem antiga, mas a gente transformou isso em orçamento. Então, cara, tem uma técnica, tem um método, um passo a passo, tem tudo isso dentro do orçamento incontestável, né? Uhum. E a gente passa, e olha que a gente entrega isso de mão beijada pra galera aqui em vários podcasts, né? Exato. Vocês que não estão colocando pra fazer as paradas aí, eu fico até pensando. Né? Estão deixando dinheiro na mesa. Tá dinheiro na mesa. Aplicando. O meu despertar foi o seguinte, às vezes a gente cria uma tecnologia, tem uma iniciativa de inovação aqui na sala elétrica e não imagina o impacto disso na vida dos nossos clientes. Uhum. O Givanildo simplesmente falou, não, já que tá na minha mão aqui o aplicativo, vou elaborar o orçamento na hora. Uhum. Vou ignorar que o Everton falou lá na imersão que não podia. Vou fazer. Vou testar, se não der certo... Exatamente. Então, assim, o que eu falo não é regra absoluta. O importante é que a gente consiga entender o contexto por trás do negócio. Uhum. Ele foi lá, criou, fez a venda, aliás, usou os elementos ali do fechamento inevitável e conseguiu ter um resultado incrível dentro do cliente dele. Top demais, né? Demais. É isso aí. Bom, se você quiser ter resultados incríveis também, primeiro, eu te convido para conhecer o aplicativo Orçamento Incontestável. Segundo, eu te convido também para que você possa participar da imersão Elite Classe A. Eu te convido a se inscrever em todos os nossos canais de podcast. Spotify, Deezer. Eu só não sei se está no Apple Podcast. A gente teve um problema com o Apple Podcast uma época. Eu acho que não. Deezer eu tenho certeza. Mas tudo bem. Uma hora a gente coloca de volta lá. Uhum. E aqui no YouTube também, certo, Gabriel? Certo. É isso aí, então, né? É isso. Então, até a próxima quinta-feira, nosso próximo podcast.